Muito bem, vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, na seção das Instruções dos Espíritos. O último item, né, das instruções, agora o item número 4, Caridade com os Criminosos. Então nós vamos estudar a partir do item número 14. Como nós conversamos no último encontro a respeito do Evangelho, que inclusive faz um tempo já que a gente não estuda, né? Eu comentei com vocês que esse tema é bastante pertinente para a nossa atualidade, porque muitos temas hoje que vêm sendo discutidos na nossa sociedade dizem respeito a questões de crimes cometidos por pessoas de grupos diferentes, vamos chamar assim. E aí então estamos tentando mudar as nossas leis, encontrar soluções, algumas vezes distantes dessa realidade, mas permitindo que nós conversemos e debatamos sobre os temas, e outras vezes dentro do problema, sofrendo as consequências dos crimes que acontecem na atualidade, e aí então decisões tomadas no calor das emoções, no calor da dor. E aí então nós temos opiniões diferentes, percepções diferentes a respeito dessas questões, principalmente a partir da perspectiva moral e também daquilo que a própria doutrina apresenta para nós. Bom, vamos então aqui iniciar a nossa leitura. A princípio, para a gente conhecer então os espíritos que trazem para nós essa instrução, o primeiro espírito aqui é o espírito... Deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Está aqui. Então, item 4, Caridade com os Criminosos. Essa mensagem foi recebida na cidade de Havre, em 1862, e o espírito assina Elisabeth de França. A biografia dela é uma demonstração para nós de um espírito virtuoso, mas que vivenciou experiências bastante dolorosas. O nome dela era Elisabeth Philippine Marie Hélène. Ela nasceu no Palácio de Versalhes em 1764, tendo sido a última filha do Dauphin Luís e Marie Joséphine de Saxe, e portanto irmã de Luís XVI. Ela ficou órfã aos 3 anos de idade, e aí então, subindo ao trono, Luís XVI lhe deu o castelo de Montry, mas viveu sempre junto ao rei, sobre o qual exerceu influência benéfica. Recusou a casar-se com o infante de Espanha e com o duque de Aosta. Ela foi aprisionada com a família real. Depois da execução de sua cunhada, a rainha Maria Antonieta cuidava da sobrinha, da cunhada, que era a rainha Maria Antonieta, ele cuidava da sobrinha. Separada desta, foi encarcerada em Corsicéry, levada ao Tribunal Revolucionário a 9 de maio de 1794 e foi decapitada no dia seguinte. Então, era uma das personagens centrais da família real francesa naquela época em que ocorreu a Grande Revolução. A gente lembra, né? Bom dia, Letícia. Então, a gente lembra que a Revolução aconteceu em 1789, no dia 14 de julho, precisamente, e aí então, 5 anos depois, com toda aquela perseguição, com todo aquele problema, que acabou enfrentando aquela sociedade, decapitações, perseguições, transformações, conflitos, e aí então ela foi vítima dessa grande mudança, embora fosse um espírito que, como nós vimos aqui, demonstrava uma grande virtude. Então esse é o espírito que vai conversar conosco
aqui no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, ela diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Como o conheceis, e lhes será pedido menos do que para vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis, sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispensados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe aflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante uns instantes, que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É o vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Bom, como nós vimos, Maria João, como nós vimos aqui nesse texto, uma orientação que, se nós falássemos sobre ela publicamente, as pessoas diriam que na teoria é muito bonito, mas na prática, ela é muito bonita, mas na prática ela não se aplica, principalmente diante das grandes atrocidades que nós vemos acontecendo hoje na nossa sociedade. Para nós que somos espíritas, nós temos a oportunidade de desenvolvermos um raciocínio diferente.
ao olharmos para o indivíduo, independente de quem seja, desde o mais generoso, do mais bondoso, até aquele que se mostra como mais perverso, nós não vemos uma pessoa, nós não vemos uma identidade, nós vemos um espírito imortal como todos nós, e que tem uma história pregressa que ele foi escrevendo com escolhas muitas vezes equivocadas, mas vivendo num mundo como nosso sendo influenciado e estimulado a tomar algumas decisões, muitas vezes baseadas no seu próprio egoísmo, porque a gente lembra sempre que quando nós falamos em egoísmo, em orgulho, nós falamos sobre autopreservação, sobre busca de prazer, busca de satisfação. Resumindo, ainda que seja de modo equivocado, ele busca a sua própria felicidade. Então, alguns de nós tivemos a oportunidade de tomar algumas escolhas que foram positivas, isso porque nós estávamos sustentados por valores que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Para outros, o desenvolvimento desses valores foi um pouco mais lento. Daí então, escolhas equivocadas, trazendo consequências bastante dolorosas e que trazem muitas vezes repercussões duradouras, que seguem durante várias encarnações, pelo fato de todos estarmos ligados e presos a essa lei evolutiva de encarnação e desencarnação, e todas elas sustentadas por essa lei de causa e efeito. Então, ao olharmos as pessoas, e esse é um exercício fundamental que nós temos que fazer, não importa quem seja, não olhemos o indivíduo, olhemos sempre para o espírito. Ali tem um espírito, que tem ali a sua trajetória, que tem ali as mesmas oportunidades, bom dia, Balki, que tem as mesmas oportunidades, que vai alcançar o mesmo estágio, vai conquistar as mesmas posições e condições. Enfim, todos nós nos encontraremos naquela condição de perfeição, ainda que relativa, que cabe a todos nós. Isso porque perfeição absoluta somente a Deus é a perfeição absoluta. A nossa, como criaturas que somos, alcançamos então uma perfeição relativa a essa nossa condição. Então, hoje nós temos a oportunidade, ao assistirmos aos programas na televisão, principalmente aos telejornais, nós temos a oportunidade de observar um laboratório de aperfeiçoamento de espíritos nas mais variadas condições. Aqueles espíritos que demonstram maior esclarecimento, outros menor esclarecimento, aqueles que têm mais maturidade, aqueles que têm menos maturidade. A nossa sociedade procura lidar com essas diferenças, especialmente quando nós tratamos de perturbações que são provocadas no nosso modo de viver. Ela procura aplicar soluções imediatas, exatamente porque não tem ainda um esclarecimento capaz de transcender a vida atual. Então, existe uma frase que é muito ouvida na nossa sociedade, principalmente durante aqueles momentos de maior comoção, que diz assim para nós que bandido bom é bandido morto. Nós que somos espíritas, sabemos que o espírito continua vivo independente da condição em que ele se encontra. Mas aí então nós ainda ficamos naquela dúvida se realmente um espírito desencarnado ele é capaz de provocar uma perturbação tão grande assim como nós imaginamos. Porque Kardec fala sobre isso numa dos seus textos da Revista Espírita. Ele comenta que a nossa visão é assim: vamos executar um criminoso para que ele saia de circulação e não nos incomode mais. E aí ele lembra, porque ele fala exatamente sobre a questão das influências espirituais, que o indivíduo, mesmo desencarnado, ele é capaz de provocar o mal, muitas vezes um mal muito maior.
porque agora ele se encontra livre da matéria e ele pode então disseminar suas ideias perturbadas sobre várias pessoas. E aí então ele continua promovendo aquele mal, o mal muitas vezes muito maior. Então a nossa visão de simplesmente exterminar um indivíduo é uma ação imediata exatamente porque nós não sabemos como fazer. Não sabemos como lidar com o problema. E aí então, quando nós começamos, bom dia Gilson, quando nós começamos a estudar de um modo mais aprofundado aquilo que a doutrina espírita nos passa, a respeito da evolução do espírito, das transformações morais, da reforma íntima, principalmente da evangelização, que evangelização não é simplesmente tornar um indivíduo religioso, mas é um processo de moralização baseado nos ensinamentos trazidos por um instrutor espiritual, nesse caso Jesus, que, tendo transmitido tantos ensinamentos, eles foram então condensados, foram organizados no Evangelho, que nada mais é também do que uma coleção, né, de texto, uma pequena coleção de livros. Então nós vamos juntando esses ensinamentos e formamos então um manual moral de instruções de vivência aqui no nosso planeta. Então nós começamos a analisar, não apenas de um modo imediatista, mas analisar já com uma visão mais profunda e mais a longo prazo. Na nossa condição atual, não é possível simplesmente tomarmos uma decisão e transformarmos tudo de uma hora para outra. Há necessidade de promovermos uma mudança gradual nesse modo de lidar com essas infrações que hoje são observadas na nossa sociedade, de um modo ostensivo, por um lado, para conter aqueles crimes imediatos, e, por outro lado, um trabalho de base para promover essa transformação gradual, para evitar que essas medidas imediatas sejam cada vez mais agressivas, sejam cada vez mais ostensivas, não simplesmente para abrandarmos as decisões, mas simplesmente porque já não serão mais necessárias. Os debates que nós ouvimos hoje a respeito de prisão perpétua, pena de morte, mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalização de drogas, de agressões, estatutos que são formados. Então hoje são ações que a sociedade vai tomando exatamente para reprimir e não simplesmente para prevenir. E essa prevenção não vem apenas de um patrulhamento maior, de uma vigilância maior. Essa prevenção ela deve ser voltada para a transformação do indivíduo para que ele não cometa, não porque ele não tem oportunidade, mas porque ele não tem mais o desejo de praticar aquele crime. A Miriam colocou, né, mas eu até entendo muitas pessoas que acham que pessoa não tem jeito e que a vida após a morte é algo ainda suspeito, vivendo o que o momento pode oferecer. Sim, sem dúvida. Muitos dos problemas do nosso mundo hoje, não apenas no que diz respeito à criminalidade, né? Na sexta-feira mesmo passada, nós fizemos um estudo lá na Sala Espiritismo Net Jovem com o tema Espiritismo e Ecologia. E ali se encaixa da mesma forma. Observarmos, por exemplo, que a deteriorização que existe no nosso mundo hoje, em termos de meio ambiente, se dá exatamente por falta de conhecimento para a maioria e de falta de convicção para aqueles que trazem esse conhecimento. Então nós vamos abusando do nosso planeta, acreditando que o importante para nós é vivenciar aquele momento, independente das suas consequências, já que, no caso de meio ambiente, no caso de criminalidade, no caso de diferenças sociais, dentre outras situações, tudo se desenvolve de um modo muito lento. Não é algo que acontece naquele momento. Então, se por acaso eu tenho que provocar um desmatamento numa região para construir um pasto, para construir minha fazenda, ou eu começo a poluir um rio, ou começo a poluir a atmosfera, não é algo que eu vou sentir de hoje para amanhã. Se eu cortar uma árvore hoje, esse problema não virá amanhã. Ele virá daqui a alguns anos. Se por acaso eu começar a lançar gases na atmosfera, gases poluentes na atmosfera,
com todos os seus resíduos, né? É a mesma coisa, eu não vou sentir de uma hora para outra. Então é algo que eu não tenho tanta preocupação, eu não tenho tanta urgência de encontrar uma solução ou mudar a minha conduta. E, infelizmente para nós só tomamos decisões naquilo que nos incomoda naquele exato momento. Se aquilo não me afeta, então para mim não tem tanta preocupação, exatamente por uma questão de prioridades. Porque nós vemos que a nossa vida está cheia de prioridades, especialmente voltadas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para a nossa segurança. Então as minhas preocupações são assim: eu preciso acordar, trabalhar, fazer ali conquistar a minha renda para poder satisfazer as minhas obrigações imediatas. E eu vou ficar pensando em cuidar de criança que está na rua, eu vou ficar preocupado com criança que não estuda, em pessoas que vivem em condições bastante degradáveis, em florestas que estão sendo desmatadas. Por que eu vou ficar pensando nisso se as minhas necessidades são mais urgentes? Então essa é uma visão que nós temos, porque nós somos educados a termos uma visão limitada na nossa existência atual. O Balk colocou lá em cima, né, teríamos que ter mais compaixão para a solução desses problemas, né? Essa ideia, Balk, da ideia da compaixão, ela, como muitos outros temas que nós temos hoje, é uma ideia muito pouco compreendida. Porque quando a gente fala em compaixão, a gente pensa, por exemplo, em termos dó e não tomarmos nenhuma decisão. Então, quando nós falamos na nossa legislação, especialmente quando se trata de Código Penal, a ideia é punitiva, não é educativa. Porque quando nós pensamos em educação, a gente pensa que é a educação do sim. E a gente se esquece da educação do não. De dizer não, de restringir o indivíduo, de tirá-lo de circulação, de submetê-lo a um processo de reeducação, de reabilitação. Então a gente acha que a ideia de ser uma sociedade boa, com leis generosas, dá a impressão de que nós estamos simplesmente deixando em segundo plano as ações que impeçam que esses crimes aconteçam. Então existe uma confusão muito grande entre aquela ideia de que o bonzinho, por exemplo, é aquele que permite tudo. Pelo contrário, aquele que é bom, toma todas as suas decisões, ainda que sejam decisões restritivas, para educar o indivíduo, para modificar aquela ação. Então a nossa sociedade não pensou ainda dessa forma. Se em casa a gente lembra que os pais, hoje já vem mudando um pouco, né? Pouco, mas ainda continua. A gente lembra que a educação doméstica, ela se dá através da repreensão, do grito, muitas vezes da agressão física. Uma criança apanha para poder aprender. O pai grita, o pai xinga, o pai constrange. Então ele cresce aprendendo que a melhor forma de você impedir alguma coisa errada é exatamente agir dessa forma. Então quando você vai fazer uma lei, não é uma lei pensando em compaixão. É uma lei pensando na mudança imediata do indivíduo, ainda que seja uma lei muito dura. O Brás colocou: Emmanuel tem um parecer que, feliz do espírito, que já começa a resgatar suas dívidas aqui na Terra. Na verdade, todos nós chegamos aqui numa encarnação para promover esse resgate. Então, se por acaso nós achamos que a nossa passagem por aqui ela é apenas uma viagem, apenas para aproveitar ali a vida daquilo que ela oferece, é um grande equívoco. Só que nós vemos isso acontecendo no planeta todo. Todo mundo acha que nós estamos aqui para sermos felizes a qualquer custo. E esse custo é muito grande. A Miriam colocou, né, mas em uma sociedade individualista, escutamos apenas, né, tá com pena, leva para casa. Porque a visão é exatamente essa, uma visão imediatista. O Balco colocou, né, o não se faz necessário e muitas vezes é a solução ideal, que é exatamente essa medida. O Gilson colocou, né, a caridade da distribuição de renda é parte fundamental da resolução para a redução da criminalidade. Né? Nós temos uma série de ações que são necessárias, né? Distribuição de renda, promover a educação de base, oferecer oportunidades para os indivíduos. Então, uma série de ações que precisam ser tomadas, que infelizmente acabam ficando, mais uma vez, em segundo plano, porque é importante para nós tomarmos ações
para resolver as questões daquele momento. Angelina colocou: quando olhamos com uma visão amorosa os que cometem crimes, observamos que são seres doentes da alma, né? O interessante, Angelina, quando a gente lê, por exemplo, esse texto, quando a gente leu aqui esse texto da Elisabeth de France, quando ela comentou assim que Jesus seria capaz de abraçar esse criminoso. E ela lembra aqui nessa passagem, deixa eu pegar aqui para a gente ler exatamente na íntegra, ela diz assim, espera aqui, deixa eu... Está aqui, ó. Ela diz assim, a caridade sublime, deixa eu ver aqui, não é essa passagem. Mas enfim, ela comenta, né, como Jesus está aqui, ó. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na Terra. Então, assim, analisando essa colocação, mostra exatamente isso, que hoje nós estamos numa condição evolutiva em que nós vemos o criminoso como alguém que não está em condições de fazer parte da nossa vida, que não está em condições de fazer parte da nossa sociedade. Então nós simplesmente isolamos. E Jesus faria diferente. Acolheria para poder transformá-lo como transformou muitos daqueles na sua época. A gente lembra daquela história, né, do quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Era uma pessoa cometendo um crime contra ela, muitas vezes um crime contra a própria sociedade, já que a prostituição ela estimula as fraquezas humanas, já a prostituição estimula a infidelidade, a prostituição estimula inclusive a queda daquele que pratica essa própria ação, ferindo seu organismo, ferindo seus valores, ferindo a sua consciência. E aí então acolheu aquela que cometeu aquele crime e disse: vai, não peque mais. E no nosso caso, como nós agiríamos? Certamente agiríamos de uma forma muito dura, repreendendo aquele crime. Então, o que Elisabeth de France faz é exatamente observar essa nossa dificuldade de aceitar aquele criminoso, como Jesus fez na sua época. Mas reconhecendo também essa nossa dificuldade, já trouxe para nós meios diferentes que nós podemos agir, tendo compaixão por aqueles que erram e tentando ajudar na sua reabilitação, na sua regeneração. Então nós temos que pensar em ações práticas, pensando exatamente no que nós podemos, enquanto membros de uma sociedade, através das nossas ações, através da nossa legislação, para poder promover a transformação daquele indivíduo, dentro do que é possível, mas sem deixar de fazer com que as nossas leis protejam a própria sociedade. Então todo mundo vai achar assim, quer dizer então que você acha que o criminoso é coitadinho? Sim, eu acho. Mas isso não significa que ele está isento da punição que cabe de acordo com a nossa legislação. Só que nós sempre pensamos que a nossa lei, mais uma vez, ela não deve ser punitiva, ela deve ser educativa. Se ele tem que passar o resto da vida dele numa penitenciária, que seja, mas que essa penitenciária ofereça condições para que ele não se revolte mais, mas para que ele se eduque. Se ele tiver que passar, porque nem sempre, aqui no nosso país, por exemplo, nós não temos prisão perpétua. A pena máxima aqui é de 30 anos. Então, nesses 30 anos que ele fica, tendo ali a sua liberdade condicional, a sua liberdade as diversas penas, né, que ele acaba tendo, desde aquela de ficar em casa, ou de vai dormir na prisão, etc. Então, cada uma dessas punições servem de fato como um processo educativo.
E a sociedade tem que tomar medidas exatas, precisas, para fazer com que aqueles que erram mais sejam mais restringidos para que não cometam mais crimes. E aqueles que erram menos recebam então oportunidade para que possam crescer cada vez mais diante desse processo educativo que estão vivenciando. E não simplesmente pegarmos todos aqueles que cometem crime, jogamos numa penitenciária, coloquemos fogo e resolvemos o problema. Essa é uma ação passional e tão inferior quanto a ação daquele que cometeu o crime. A Miriam colocou, percebemos que quando a distribuição de renda é feita, mas se a pessoa não tem preparo para administrar, o problema consiste. A educação precisa ser integral. É a ideia do mundo ideal que nós queremos, né? Aquele que não tem condições de tomar suas próprias decisões, que sejam tutelados. Tutelados pela sociedade, tutelados pelo Estado. Exatamente para que possam aproveitar cada vez mais as oportunidades para o seu crescimento. A Cindizinha colocou, acho compreensível o pensamento imediatista em pessoas que não conhecem ou não acreditam a vida após a morte, nas vidas sucessivas e tal. O que eu não entendo é o posicionamento de amigos espíritas que se colocam a favor até mesmo da pena de morte. Ser espírita nos dá um conhecimento que muitas vezes não atinge a nossa realidade. Então a maioria de nós abraça a doutrina espírita porque os conceitos dela são muito bonitos. Os conceitos dela são bastante consoladores. Mas naquele momento, na prática, esse é um sentimento que nós ainda não conseguimos dominar. É um sentimento que nós não conseguimos ainda controlar. E é compreensível também que esses amigos espíritas tenham esse pensamento, porque cada um deles também estão no seu grau de compreensão. Muitas vezes têm grande compreensão, mas não conseguem ainda conter os seus impulsos, os seus sentimentos, as suas emoções. E muitas vezes mais ainda, cada um já viveu uma experiência particular. Então é aquela história, é muito fácil para nós falarmos, emitirmos uma ideia sem vivermos na prática uma situação. Por exemplo, um espírita fala de um criminoso que cometeu um assalto, a gente vai dizer, né, um pobre coitado, ele precisa de ajuda. Até que você está na sua casa e um assaltante invade e constrange a sua família. Aí a gente vai começar a pensar assim, eu sei que ele é um coitadinho, mas ele devia ficar preso. Então a gente vai aumentando cada vez mais modificando cada vez mais a nossa forma de pensar, quanto mais envolvido nós estamos. Então estarmos no problema nos dá uma ideia, estarmos fora dele é uma outra ideia. Fica tudo mais fácil para nós. Então por isso nós temos assim que cada um pensa de um modo diferente. Então existem várias variáveis que devemos levar em consideração. O motivo que a pessoa se aproximou da doutrina espírita. Muitas vezes ela foi até lá porque ela precisava de um tratamento, porque precisava de uma resposta para um problema que ela está vivendo. Ela não entrou para ter uma compreensão geral do mundo, para analisar o mecanismo, a dinâmica da vida, todos os conceitos que nós temos. Esses são elementos que vão sendo absorvidos como consequência da presença dela na doutrina. A maioria de nós começou assim. Aqueles que vieram pela evangelização, sem ter um problema, foram tendo contatos com diversas ideias. Para aqueles que vieram com um motivo específico, a concentração ficou em torno daquele motivo. Eu acredito nos espíritos, eu acredito no tratamento espiritual, eu acho isso tudo maravilhoso, mas no momento em que acontece um crime na sociedade, a minha visão sai daquela esfera geral que eu estava pensando. Então, sempre assim, somos seres humanos independente daquilo que nós estamos daquilo que nós acreditamos. Né? Olá, Carol, bom dia. O Boc colocou, né, Jesus nos disse que todos nós temos uma luz no nosso interior. Muitos de nós precisamos de que uma claridade externa nos faça enxergar essa luz. Necessitamos da compaixão alheia, faz parte da nossa necessidade evolutiva ainda, né? Aqui nós temos na segunda parte desse capítulo, ou desse item, né, que trata de caridade com os criminosos, o item número 15, que é direcionado, uma pergunta que é direcionada ao espírito Lemene, que ele foi
Deixa eu pegar aqui. Ele nasceu em 1782, na França. Foi um brilhante escritor e uma figura influente e controversa na história da Igreja francesa. Ele fez parte da Igreja Católica, então foi um teólogo, foi um filósofo, foi um escritor, que teve ali para nós, trouxe uma grande contribuição para a filosofia cristã naquela época. Inclusive, nós temos aqui, o Papa Gregório XVI desautorizou as opiniões de Lamennais na encíclica Mirari, em agosto de 1831. A partir de então, Lamennais passa a atacar o papado e as monarquias europeias, escrevendo o famoso poema Palavras de um Crente, condenados na encíclica papal Singularibus, em 1834. E aí, então, o resultado foi a exclusão de Lamennais da igreja. Então ele foi ali um pensador que ia contra aquele comodismo do pensamento religioso daquela época e vivenciaram uma revolução de ideias dentro da instituição. Então ele trouxe para nós aqui, Kardec fez uma pergunta para ele. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Então, uma situação interessante que foi proposta para Lamennais, trazendo exatamente, olha, se depender da nossa visão imediata, isso é bastante prático para nós, já que vai morrer, que morra. Mas aí nós estamos diante de uma situação, temos a oportunidade de tomar de ter uma decisão ou de realizar uma ação em benefício daquele criminoso, e a questão é como nós devemos nos comportar. A resposta de Lamennais é a seguinte: essa é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Então essa resposta dele já foi bastante importante. Quer dizer, a abnegação é uma ação que parte de nós, independente para quem seja. Se por acaso eu sou um abnegado para essas pessoas e não sou abnegado para outra, significa que a abnegação é um valor, uma virtude imperfeita dentro de mim. Porque assim como a caridade é cega, a abnegação é cega, o amor também é cego. Então, nesse caso, a abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? Ou seja, ele diz assim, a gente acha que é somente a morte que vai fazer com que ele se transforme? O medo da morte, o sofrimento no mundo espiritual, a gente acha que é somente assim que ele vai se regenerar? É talvez a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, nesses momentos rápidos, ou nesses rápidos instantes, que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, podeis salvá-los, salvai-o. Então essa questão ela é bastante intrigante para nós. Nós tivemos no mês de fevereiro um artigo que foi publicado na revista Marie Claire. E ela tratava, e ela foi comentada inclusive, lá pelo nosso grupo de comentários de notícias do Espiritismo.net, porque era assim de extrema relevância para as nossas reflexões.
O título do artigo era o seguinte: australiana descobre que o assassino do filho é o colega que ela impediu de cometer suicídio anos antes. Então a gente fica pensando, a gente fica se colocando naquela mesma situação. Acontece ali uma situação, um colega da escola, um colega do nosso círculo social acaba tentando cometer suicídio e a gente, por compaixão, que é um sentimento natural dentro de nós acabamos então impedindo que ele cometa aquele crime contra ele próprio. Exatamente pelo esclarecimento que nós possuímos de saber isso, a gente está se colocando na condição de espíritas, né? A gente sabe exatamente as consequências do suicídio, o sofrimento que acontece para um espírito, enfim. Começamos então a fazer uma análise geral daquela situação. E aí então, poucos anos depois, aquele indivíduo aborda uma pessoa muito próxima e comete então o assassinato. E a gente pensa assim, eu que salvei aquela pessoa daquele momento, anos depois a vida me coloca de novo no caminho dele, só que ele comete um crime contra mim. E fica aquela pergunta, será que eu deveria ter ajudado naquele momento, sabendo que ele faria isso? Vamos aqui para o artigo então. A australiana descobre que o assassino do filho é o colega que ela impediu de cometer suicídio anos antes. Abre aspas. Quando eu soube que ele era esse monstro, desejei nunca ter protegido ele anos atrás, diz Casey Val, cujo filho de 10 meses foi morto durante um roubo à sua casa. Ex-colega da escola dela, Haley Higgs foi condenado a 32 anos de prisão. A australiana Casey Val ainda estava lidando com a morte do filho de apenas 10 meses, Zaiden, quando descobriu o que parecia impossível. O assassino do pequeno era um homem que ela salvou do suicídio anos antes. Quando eu soube que era esse monstro, desejei nunca ter protegido ele anos atrás, disse Casey ao diário inglês Metro. Ela e Haley Higgs se conheceram quando estavam no colégio, em Bendigo, na Austrália. Segundo Casey, ela e alguns amigos protegeram um novo colega que era muito solitário e constantemente vítima de bullying. Ele contou uma vez que pensava em se matar, e eu me lembro de ter dito, você não quer fazer uma coisa dessas. Nada é pior do que isso, conta. Casey diz que não viu mais o ex-colega, depois que deixaram a escola. O caminho dos dois se cruzaria novamente, em 16 de junho de 2012, num caso que estarreceu o país. Casey lembra de ter sido acordada pelo filho Xavier, dizendo à mãe que as portas da casa estavam abertas. Enquanto eu andava para o quarto, percebi que alguma coisa não estava bem. A babá eletrônica havia sido tirada da parede e o ursinho de pelúcia preferido de Zaiden estava no chão. Eu puxei o lençol, que ele estava coberto, e quase desmaiei de terror, lembra a mãe. O bebê de apenas 10 meses estava no berço, coberto de sangue. Ele havia sido morto enquanto dormia durante a invasão e assalto à casa. A investigação concluiu que o pequeno sofreu mais de 30 golpes de um bastão feito de fios de cobre por Higgs, então com 21 anos, que inicialmente negou a morte. A promotora do caso disse que quase não havia explicação para o crime. Os advogados de Casey pediram a prisão perpétua para o assassino, que acabou sendo condenado a 32 anos de prisão. Um recente apelo da defesa para diminuir o tempo da pena foi negado pela justiça australiana. Ele nunca nos deu uma explicação, disse Casey. Eu morri naquele momento, naquele mesmo dia, junto com Zaiden, mas eu preciso seguir em frente. Quando Xavier me pergunta por que o irmão morreu, eu não tenho resposta, mas eu não acredito que esse mal tome conta de tudo. Meu filho nos trouxe tanto amor. Me recuso a deixar Higgs transformar tudo em ódio. Então nós vemos essa notícia na revista Marie Claire, que fala exatamente de uma situação como essa. Se por acaso nós tivéssemos condições de prever que um crime seria cometido por alguém que nós protegeríamos, qual seria a nossa escolha, qual seria a nossa decisão? Então esse é um ponto fundamental. Depois, se vocês quiserem, lá no site do Espiritismo Net, na seção de artigos e notícias, no mês de abril, que é o comentário que foi feito dessa notícia, que trata exatamente dessa questão.
dos princípios que nós temos de praticar o bem e não simplesmente um bem seletivo para escolhermos para quem vamos praticar o bem. E como foi colocada por Elisabeth de France, muitas vezes nós não temos condições morais e emocionais para tomarmos uma decisão de generosidade para proteger um criminoso. Mas se nós não temos condições de agir efetivamente em benefício dele, se nós não temos condições nesse sentido, moral e emocional, e até mesmo de princípios, eu não quero fazer isso, nós podemos ajudá-lo através de nossas orações, de nossos bons pensamentos, que pode parecer também uma coisa muito fantasiosa. Ficar rezando pelos outros, até parece que isso vai fazer alguma diferença. Os espíritos nos instruem de uma forma diferente. A Carol colocou, né? Existem pessoas com determinados tipos de psicopatologias, como a psicose, que são incapazes de sentir remorso, compaixão ou culpa pelos atos praticados. Essas pessoas certamente voltarão a praticar os mesmos atos, que o Espiritismo fala da prisão perpétua. Na verdade, Carol, o que a doutrina espírita passa para nós é sempre, ela não tem uma resposta pronta para essa questão, mas a gente vai analisar os seus princípios. Ela diz assim que todas as nossas escolhas sempre devem visar o bem. O bem, muitas vezes, ele vem através da dor. Tanto é assim que a lei de causa e efeito, para promover o bem de um indivíduo, traz uma expiação muito dolorosa. Nós temos doenças, condições sociais, das mais variadas. E isso vem exatamente como uma resposta de uma ação equivocada que alguém praticou no passado. Então, a própria lei de causa e efeito, que é perfeita, nos coloca numa condição dolorosa para o aprendizado. Então, se nós temos um indivíduo que é doente, que não apresenta condições psicológicas de viver em sociedade, ele deve ser restrito. Mas essa restrição, como eu falei para vocês, não é uma restrição punitiva. Ele deve ser restrito, submetido a um tratamento para o espírito, não para o indivíduo, mesmo que numa encarnação inteira ele não tenha condições de voltar ao convívio da sociedade. Então essa restrição que ele sofre é exatamente para permitir que ele, durante esse processo, tenha nas suas existências futuras condições de retomar a sua vivência em sociedade. Então a nossa visão é sempre essa. Tudo que você fizer, faça da forma mais generosa possível, faça com as melhores intenções para que o bem prevaleça, mesmo que muitas vezes sejam ações dessa natureza. Então nós temos debates, como eu coloquei para vocês, debates sobre prisão perpétua, debates sobre pena de morte, debates sobre redução da maioridade penal. Nós tivemos essa semana, numa revista de circulação nacional, não me recordo se é a Veja, se é Isto É, não me recordo qual é, e na capa mostra ali 4 ou 5 adolescentes falando sobre os crimes que eles cometeram. Assalto, latrocínio, estupro. Então a ideia imediata que nós fazemos é, temos que diminuir a maioridade penal, reduzir a maioridade penal, para fazer com que essas crianças, porque são crianças, as pessoas falam, mas criança não faz isso, independente da condição dele. Um jovem com 14 anos ainda é uma criança. Então, a ideia imediata é, nós temos que punir o crime. É sempre essa a ideia. E não educar o indivíduo. Então, se me perguntassem o que eu penso a respeito disso. Hoje nós temos o nosso Código Penal, que diz que o infrator, somente a partir de 18 anos, ele é submetido ao Código Penal. Antes disso, ele é submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se tiver uma criança que comete um crime dessa natureza, a minha visão não é nem 8 nem 80, de pensar que a gente tem que punir todo mundo ou liberar todo mundo. Nós temos que ter um instrumento corretivo na nossa sociedade para que possa cuidar de cada caso. Se eu tenho um menor infrator, ele tem que ser tratado de uma forma a ser reabilitado. Nós temos hoje no nosso país essas instituições que acolhem menores infratores. E aí nós pensamos, mas esses menores infratores que são recolhidos, eles são reabilitados? A gente sabe que não. Rebeliões, escolas de crime, como é dito na sociedade. Então, na verdade, é uma falha do próprio sistema. Pegar uma criança e colocar numa penitenciária vai fazer do momento em que ele saiu um criminoso pior.
Então, aquelas instituições que cuidam de menores, elas têm que ser realmente instituições educativas. E analisar, em cada caso, se aquela criança tem condições de voltar à sociedade. Porque sim, nós temos espíritos que são bastante perversos. Mas esses espíritos se tornam muito mais perversos se eles não receberem a orientação adequada. Hoje nós temos um grande problema na nossa sociedade, que é uma crise social. Nós temos hoje crises nas famílias. Então uma criança que já traz tendências bastante negativas, vive nas ruas, vive privada daquilo que é o mais básico. Porque nós temos assim, muitas crianças trazem esse espírito imperfeito, com muitas patologias, porque uma criança que comete crime e tem exatamente essas psicopatologias que afetam também as crianças, fazem isso, machucam, quebram, vandalizam, mesmo tendo condições de vida adequadas. Então ele vive num condomínio, ele vive numa família bem estruturada, tem tudo o que ele precisa, e mesmo assim se tornou um criminoso. Então esse é um caso específico de um espírito doentio que precisa de uma atenção especial. Mas grande parte das crianças e adolescentes que entram para a vida do crime, entram exatamente pela influência e pela privação daquilo que é mais básico. Uma criança normal, que tem uma educação normal, ela tem desde o início o amor da sua família, ela tem desde o início aquilo que ela precisa em termos de socialização, frequenta uma boa escola, tem boas amizades, tem ali os seus brinquedos para poder se educar, para poder se desenvolver, frequenta ambientes saudáveis, chega na adolescência tendo ali aquilo que é mais básico. Eu não falo de satisfação de caprichos. Ele tem aquilo que ele é básico, aquilo que ele precisa, ele tem as oportunidades de praticar o seu esporte, de frequentar um ambiente saudável, de ter o seu círculo de amigos, de frequentar uma escola que oferece para ele tudo o que ele precisa. E aí então nós tiramos tudo isso de uma criança e colocamos ela dentro de uma favela. Qual é exatamente a referência que ela vai ter para se desenvolver? Então nós percebemos o seguinte, que muitos desses crimes que acontecem, eles se dão por falta de direcionamento, e não por uma tendência natural do indivíduo. Não tenhamos dúvida disso. Porque se observa exatamente o crime, não o indivíduo. E quando se observa o crime, você não pensa no indivíduo, na sua história, nas suas necessidades, nas suas privações. E então nós simplesmente condenamos. Então hoje a sociedade vive uma situação em que essas crianças que cometem crime, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, nós podemos dizer que grande parte fazem parte de casos perdidos. Faz parte de casos perdidos. Como é que você vai reabilitar uma criança com 16 anos que já mata, que rouba e que usa drogas? Como é que nós vamos tratar disso tudo? Então nós podemos dizer que nesse caso vai ser um trabalho muito mais difícil. Porque o espírito que vem, e isso nós vemos até no livro dos Espíritos, quando dizem para nós que a paternidade é uma missão extremamente profunda. Por que isso tudo? Porque cabe aos pais direcionar aquelas crianças para a educação. Mas e se ela não recebe isso? Qual é o grau de culpabilidade que aquele jovem tem de entrar na vida do crime se ele não teve desde o princípio uma educação? Legal, André, é bom te ver. Então, percebe como a coisa é muito mais complexa? Então, na verdade, nós estamos tratando da doença sem nos preocuparmos com a profilaxia, sem nos preocuparmos com a prevenção. E aí, então, a solução mais prática é vamos punir, sem que a sociedade tenha consciência de todo o processo educativo que aquele indivíduo deveria ter recebido, ou ter passado, e simplesmente não teve. Luiz colocou, será que os homens não estão nos três poderes e vieram da favela? É exatamente isso que a gente começa a questionar, Luiz. Então, se nós temos um jovem que teve tudo aquilo que um jovem poderia ter, e mesmo assim ele entra na vida do crime, é muito diferente daquele que foi privado. Porque a gente sabe que o meio influencia o indivíduo, não tenhamos dúvida disso.
E muitos desses espíritos, esse é um detalhe importante, porque não é o acaso, muitos desses espíritos renascem num ambiente como aquele, como uma prova e como uma expiação muito difícil. E a maioria, lamentavelmente, pelo que a gente vê, acaba simplesmente fracassando. E por culpa da própria sociedade, porque como a gente lembra, e eu gosto muito de colocar isso em questão, porque é um detalhe que a gente não pode esquecer, é que nós temos aquelas expiações individuais, expiações familiares e expiações coletivas, aquelas 3 esferas de expiação que a gente já estudou lá no livro Obras Póstumas. Então, se nós, enquanto sociedade, não nos preocupamos com o processo de desenvolvimento moral do ambiente onde a gente vive, eu não levo a sério as eleições, em que eu tenho que eleger os meus dirigentes, eu tenho que eleger os meus legisladores. Eu não tenho preocupação com isso. Se eu não tenho preocupação com isso, por que eu vou reclamar das consequências dessa negligência da minha parte enquanto membro da sociedade? Eu não tenho preocupação em agir em benefício da nossa sociedade, trabalhando numa instituição, me doando como colaborador. Eu acho que tudo é obrigação do Estado, mas um Estado que eu não escolhi, ou um Estado que eu não escolhi com seriedade, ou um Estado do qual eu não participo. Eu quero simplesmente que façam a tarefa de transformação da sociedade sem que eu tenha um comprometimento. Só que estudando essa expiação coletiva, essa sociedade do qual nós participamos, nós reencarnamos nela para ajudar na sua transformação. Exatamente porque se ela é o que é hoje, é porque eu também colaborei com a minha ação ou com a minha falta de ação para ela se tornar aquilo que ela é. Então, seja por ação ou seja por omissão, eu sou responsável por aquilo que ela é hoje. E cabe a mim, reencarnando no meio dela, trabalhar para que ela se transforme. Então a gente espera que tudo aconteça independente das nossas ações. Olha só a complexidade do problema. Não é só pegar uma criança e prender numa cela, jogar numa cadeia. A gente tem que pensar em todas as causas que chegaram, porque na verdade o crime ele é o ápice do problema. Mas todo ele foi gerado num processo que vem de muito antes, desde do próprio caráter, dos valores do espírito, até a sociedade que o acolhe nesse momento. Aqui em cima foi colocado, então, deixa eu voltar aqui. O braço colocou, né, no atual estágio em que ainda se encontra a maioria dos terráqueos, ainda tem que tem que ser regida por um Estado forte, assim pensa. Sem braço. Como foi colocado pelo próprio Voltaire, os fins justificam os meios. Ou seja, nós temos que tomar ações visando um fim. Mas a pergunta é, qual é o fim que a gente vem vislumbrando no futuro? Porque quando Maquiavel, não foi nem Voltaire, foi Maquiavel, desculpem. Quando Maquiavel, daí a ideia, né, como você é maquiavélico, porque o maquiavélico é aquele que pensa no objetivo dele e faz qualquer coisa para alcançar. Só que Maquiavel, quando falava isso, naquela época do despotismo esclarecido, onde nós tínhamos ali o poder concentrado na mão dos reis, do absolutismo, ele dizia exatamente isso. Para uma sociedade que necessita de um direcionamento mais duro, o rei tem que agir de uma forma mais dura. Ele não falava de falta de caráter. Não, você tem que fazer tudo para alcançar seu objetivo. O objetivo de uma sociedade estruturada é que ela respeite a legislação, que tenha boa distribuição. E para isso, um legislador absolutista, porque o Maquiavel era defensor do absolutismo, ele dizia isso, que os fins, que é a transformação da sociedade, justificam os meios. Os meios seriam leis severas, punições severas. Então, quando nós pensamos de que forma que nós vamos agir numa sociedade em desequilíbrio, com ações que muitas vezes venham a ser duras, mas qual é o objetivo? Fazer com que a sociedade melhore. Não simplesmente atacar o problema de uma forma imediata. Então, sim, sem dúvida nenhuma, cada governo, ou melhor, cada povo tem o governo que merece. Cada povo tem a legislação que merece.
E tudo isso vai se transformando conforme a própria sociedade for se transformando também. O Lencimo Gilson colocou, né, pergunta provocativa. Quando que cabe a mim a responsabilidade da criminalidade precoce? Na verdade, não é provocativa não, ela é bastante lógica, Gilson. Porque quando existe a criminalidade precoce, nesse caso, nós temos que nos perguntar primeiro o que nós fizemos enquanto parte da sociedade para que isso se transforme, para que isso chegasse nesse ponto. Pensemos o seguinte, o que eu penso das escolas públicas? O que eu penso daquilo que acontece na sala de aula das crianças? O que eu penso nas oportunidades que a sociedade oferece, sociedade da qual eu faço parte, para a educação do jovem? De que forma que eu posso participar disso? Como eu falei para vocês, existe a criminalidade precoce da tendência do espírito e existe a criminalidade precoce pela falta de educação que aquela criança recebeu. Eu faço parte de uma sociedade. Eu pago os meus impostos, eu escolho os meus representantes, só que eu lavo as minhas mãos? Eu não pergunto o que fizeram daquilo que eu ofereci? Eu não pergunto o que fizeram com o meu voto, o que fizeram do imposto que eu paguei? Então, nesse caso, qual é a minha responsabilidade? A omissão ou a ação? Cada um vai saber exatamente aquilo que tem. A sociedade hoje, a gente percebe que o poder público não é capaz de resolver todos os problemas. Daí, então, a sociedade também precisa se comprometer para ajudar. Nesse caso, nós temos instituições que assistem pessoas que passam por necessidades sociais. Lembrando sempre que muitos criminosos entram no crime pela necessidade que têm. E não simplesmente pela vontade. A vontade é o caráter. A necessidade é a causa, muitas vezes, do crime. Então a gente se pergunta, você faz algum trabalho voluntário em benefício das pessoas de um bairro pobre perto da sua casa? Você faz parte do trabalho de evangelização do centro espírita que você frequenta? Você por acaso faz parte de uma comissão de membros da sociedade para cobrar do poder público aquilo que é feito ou não? Então esses questionamentos que a gente vai se fazendo, eles são essenciais para saber exatamente qual é o nosso grau de comprometimento daquilo que acontece ou não na sociedade. Mas nós pensamos assim, eu pago meus impostos, problema agora de quem governa. Só que o problema de quem governa me atinge diretamente. Porque se ele não fizer, vai ser aquele indivíduo que vai entrar na minha casa. Hoje a gente vê muito publicidade dos governos dizendo assim, nós formamos mais 5.000 policiais. Nós entregamos 200 viaturas. Todo mundo, nossa, que maravilha. E as escolas? E as favelas? E os núcleos sociais, educativos, culturais? E a reestruturação dos bairros pobres? E a igualdade social? Isso foi mudado? Não. Foi colocado policial na rua. É claro que nós falamos visto do nosso ponto de vista, mas nós sabemos, se estivéssemos naquela condição, e estando naquela condição, é muito difícil tomarmos essas decisões. Você vai valorizar quem? Um professor ou vai valorizar um policial? Numa sociedade violenta como a nossa, é claro que é o policial. Então, e você valorizar o professor é um investimento a longo prazo. Só que o longo prazo, diante de necessidades imediatas, ele acaba ficando em segundo plano. É a questão das prioridades, como eu falei para vocês. Hoje, essas crianças que estão vivendo essa situação hoje de criminalidade é resultado de uma deficiência de 40, 50 anos no passado. Aquelas escolas públicas em que os professores ganhavam pouco, em que depois a lei de diretrizes e bases que mudou a forma de avaliação, o método educativo, a deteriorização da condição de vida da sociedade. Chegou agora. Essas crianças que vivem esse problema são filhas de pais que também sofreram problemas. Então o que nós temos que fazer a partir de agora? É um comprometimento da sociedade como um todo para resolver o problema. E esse comprometimento vem do quê? Da autodoação. Da promoção da cidadania. Aqueles que podem ajudar, que façam. E depois essa resposta, nesse sentido, vai ser alguma coisa que vai ser refletida daqui a 30, 40 anos também. Nós estamos trabalhando agora com essa geração para ter um resultado daqui 2 gerações.
Essa é que é a questão. Então vemos que esses problemas, essas crises sociais que nós estamos vivendo, não é algo que acontece de uma hora para outra. E também não é algo que se resolve de uma hora para outra. A doutrina vem para nós assim, né, que foi perguntado, qual é a contribuição que a doutrina espírita pode oferecer para a transformação do mundo? Inicialmente, a reforma das instituições. Eu tenho que entender que um governo não é simplesmente um partido político, não é simplesmente interesses individuais. Um governo trabalha pela sociedade, tendo como base fundamental o desenvolvimento do indivíduo. Enquanto nós não tivermos esse pensamento, nós seremos governos deficitários. E isso será muito problemático para nós no futuro. Angelina colocou, será que foi dado ao policial uma formação adequada? Também, o próprio policial tem os seus valores. Ele também passou durante a sua juventude, durante a sua vida, por situações que despertaram nele sentimentos bastante negativos. Ele ficou revoltado, ele viu a criminalidade, então ele fala assim, eu quero ser policial para ajudar a sociedade, só que para ajudar do jeito dele. Porque uma sociedade que não é evangelizada, ela infelizmente vai sofrer tudo isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá. O Hermes colocou lá em cima, né? Alguns anos passados minha casa foi assaltada. O policial prendeu o assaltante, vendo-o no carro, dirigi-me a ele, dando conselhos para não fazer mais isso, pois fatalmente, se ele continuasse, seria prejudicial a ele mesmo. Passado tempos depois, esse mesmo rapaz entrou na minha farmácia para comprar uma medicação. Para o filho dele, dava a impressão que o mesmo já trilhava outro caminho, né? Olha só. Caminhos cruzados, né? Parece história de filme. O que mais aqui? O Osmar colocou lá em cima, conheço pessoas que foram criadas em situações deploráveis, mas mesmo assim nunca cometeram crimes, optaram pelo caminho do bem. São valores que o indivíduo tem. Quando a gente tem essa visão, Osmar, de que nós somos espíritos, que nos somos colocados em determinadas situações para vivenciar provas e expiações, alguns conseguem, a maioria não. Esses que conseguem são aqueles espíritos que já trazem esse germe da virtude, que conseguem depois fazer com que elas aflorem, mesmo numa situação difícil. Imagina, a gente pode imaginar a força de vontade que esse indivíduo tem para fazer com que ele alcance essa transformação. Mas e aqueles que simplesmente não conseguem? Nós vemos na mídia aparecendo pessoas que fazem parte de comunidades que implementaram projetos sociais, pessoas que conseguiram fazer sua faculdade, pessoas que depois de um certo tempo se mudou daquele lugar e foi morar num lugar diferente, foram morar em lugares diferentes. Por que isso tudo? Vai dizer que venceu na vida? Não, na verdade ela venceu a si mesma. Venceu o ambiente, venceu as dificuldades e daí conseguiu chegar onde chegou. Mas nem todos são assim. A gente sabe exatamente que isso traz para nós uma situação bastante difícil. Exatamente, Gilson. No livro Espiritismo e Socialismo, Leon Denis fala sobre isso, essas diferenças sociais daquela época. Inclusive mostra que Karl Marx teve um contato com Leon Denis, eu li isso num livro uma vez, que Karl Marx foi um dos idealizadores do comunismo, né? Então, na verdade, tem uma passagem também, Gilson, que fala assim para nós, que o comunismo ou o socialismo, da forma como ele é apresentada, ele acaba não sendo o meio de governo ideal. Da mesma forma que o capitalismo também não é uma forma de governo ideal. Mas porque o capitalismo ele promove a produção, o socialismo promove a distribuição. Se você pensar na distribuição sem ter a produção, o socialismo fica imperfeito. Se você produzir sem pensar na distribuição, o capitalismo fica imperfeito. Então nós conversamos uma vez aqui na sala que com essa mudança de ambiente do nosso planeta, com novos espíritos, novos no sentido de novos no planeta, né, de espíritos mais desenvolvidos, mais esclarecidos nessa fase de transição planetária, nós conheceremos novos métodos de educação, saindo dessa educação clássica tão imperfeita que nós temos hoje. Nós encontraremos novas formas de governo, priorizando a preservação do planeta, a produção e a distribuição, para que a sociedade seja equilibrada.
Nós encontraremos novos métodos de comércio, sem a ganância, novos métodos de justiça, uma nova legislação vai ser elaborada. A própria cultura vai sofrer uma revolução, saindo dessa cultura pobre que nós vemos hoje, instigando o comércio, instigando as sensações, para estimular os valores do espírito. Olha quanta coisa precisa ser mudada para que a gente alcance, de fato, aquele mundo de regeneração. Mas isso só vai acontecer de fato se todos nós nos comprometermos. Simplesmente deixarmos na mão dos outros. Como acontece hoje, essa indiferença, essa falta de credibilidade, essa falta de respeito que existe da sociedade para as instituições e das instituições para a sociedade. Nós simplesmente lavamos a mão e esperamos que os outros resolvam os problemas. Só que os outros não vão resolver os problemas. Simplesmente porque eles não sabem como fazer. Essa é uma grande questão. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Esse é um tema, sem dúvida nenhuma, que nós poderíamos ficar aqui durante horas trazendo... Tá, beleza, grande abraço, Walk. Então, nós ficamos durante horas aqui conversando, debatendo situações de caso a caso. Mas, de um modo geral, o resumo é o seguinte. Se nós não tomarmos ações, não fizermos escolhas para promover o bem da sociedade, mesmo para aqueles que cometem o crime, nós simplesmente estamos perpetuando uma situação dramática que ninguém mais suporta. Não adianta a gente querer esperar que milagres aconteçam. O milagre é a transformação do indivíduo. E esse indivíduo começa por nós mesmos. Esse é um ponto fundamental. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. O próximo capítulo que nós vamos estudar será o capítulo 12, mudando agora de capítulo. Deixa eu pegar aqui o tema que nós vamos abordar. O 12, amai os vossos inimigos. Olha, continuando mais uma ainda, né? Continuando ainda mais uma dessa instrução. Nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem, inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, e depois nós temos nas instruções vingança, ódio e duelo. Então, um tema que continua. Então, eu falei para vocês que a gente vai poder continuar durante horas falando sobre esse tema, então nós continuaremos durante alguns estudos ainda falando sobre esses assuntos bem interessantes para nós. Então, pensem nisso, pessoal. Pensem nisso. Quando tivermos uma situação que aparece na mídia, ao vermos pessoas algemadas, né, eu comento aqui em casa, às vezes, quando a gente presencia uma notícia, que aparece pessoas sendo presas, pessoas sendo conduzidas, muitas vezes você olha e fala assim, você vê para aquela pessoa, uma pessoa saudável fisicamente, uma pessoa que tem oportunidade, mas ainda assim ela erra. Então ela está sendo punida pelo erro que ela cometeu. Mas intimamente eu lamento, pelo desperdício de uma oportunidade que essa pessoa teve. Vivenciando as nossas próprias experiências, a gente consegue valorizar detalhes que os outros simplesmente negligenciam. Desperdiçam a vida, desperdiçam a oportunidade, desperdiçam saúde, desperdiçam condições que tem na vida, simplesmente para vivenciar prazeres. E aí então a gente compreende exatamente a inferioridade daquele espírito, que precisa de ajuda para poder fazer com que ele se desenvolva, para poder se desenvolver. E não simplesmente a nossa rejeição, o nosso desprezo. Pelo contrário, precisa de ajuda, porque enquanto nós desprezarmos alguém, nós vamos conviver com ele. Porque é exatamente continuarmos estudando, continuarmos participando da vida daquele indivíduo, que nós vamos nos transformar. Eu me acho superior, então eu vou conviver com os inferiores, para poder aprender a ter uma visão diferente da vida. Deixa eu ver aqui. Não, tem que ser todo igual, Luiz, tem que ser bem distribuído. Tudo é importante para nós, né? Conhecer a ciência, conhecer o Evangelho. Né? Do Evangelho, inclusive, nós temos já segunda, quarta, terça, quinta e sexta, né? Porque o estudo do Fonte Viva não deixa de ser um estudo do Evangelho.